Amém, meus irmãos. Graça e paz. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Queria que todo mundo lesse esse versículo com fervor. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Eu quero que a igreja proclame com intrepidez esse versículo. Vamos lá? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Mais uma vez. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Pai querido, declaramos nossa total incapacidade, Senhor, debilidade de servir. Rogamos pelo total auxílio do Teu bendito Espírito Santo. Que Ele tenha, Senhor, liberdade entre nós. Ele possa nos convencer. Ele possa abrir o véu do nosso entendimento, para que a gente possa ver mais do reino espiritual. Ó amado Senhor, nos dá realidade, que essa palavra caia em boa terra, gerando frutos a 100 por 1, para a honra e glória do Teu nome, para que possamos responder à vocação celestial que o Senhor tem chamado, e não mais sejamos aqueles que atiram como fogo amigo. Ó amado, que nós possamos voltar as almas para quem merece, o inimigo das nossas almas. Bendito seja o Senhor. Amém. Então, irmãos queridos, continuando no livro de Daniel, já estamos chegando na reta final, capítulo 10. Vamos lá? Daniel, capítulo 10. Louvado seja o Senhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltessassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então, em primeiro lugar, irmãos, isso daqui não é jejum, tá? O jejum é parar de comer. E Daniel continuou comendo. Ele se separou. Ele não usufruiu das coisas desejáveis, entendeu? Ele se separou porque ele estava angustiado e pranteando. Se separou dessas coisas para buscar o Senhor, mas ele estava comendo. Ele só estava comendo, é igual a gente. Eu gosto de tomar picanha, vou parar de comer picanha e lasanha por 1 semana. Vou tomar só o caso da caridade. Pode ser assim, né? Entendeu, irmãos? Então, como ele estava com aquela carga do Senhor, ele recebeu aquela visão, ele estava pranteando, ele se absteve dessas coisas. A pessoa fala, jejum de Daniel. Não é jejum de Daniel. Jejum é como o Senhor Jesus fez, parar de comer. Amém? Louvado seja o Senhor. Então foi 21 dias ele nessa pegada, Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão,
e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Isso daqui, irmãos, parece a mesma passagem que a gente vai ver em Apocalipse. A imagem daquela pessoa, que é o Senhor Jesus, quando aparece para João, e como ele fica também. Vamos lá, só para a gente conferir, Apocalipse 1. Então, essa questão, o Senhor aparecer para a gente, não é? Irmãos, é muita coisa. Amém? Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Não parece a mesma visão de Daniel? Ele continua: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como? Igual Daniel viu. Os pés semelhante bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí seus pés como? Igual Daniel. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então a gente não é a mesma, parece que é uma passagem gêmea, né? O Senhor apareceu para Daniel e o Senhor apareceu para João. A imagem era semelhante. Só que quando eles viram, eles caíram como sem força. Então, às vezes, irmão, a gente pode julgar alguns irmãos que caem na presença do Senhor e julgando que aquilo é demônio. A gente tem que tomar cuidado, tá? Para discernir as coisas, né? E não julgar antes do tempo nada. Amém? Vamos voltar para Daniel? Daniel 10:10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Imagina ele falando para a gente, Davi. Davi, homem muito amado. Que honra, irmãos. Que honra. Está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Um coração de procurar compreender a palavra do Senhor, irmãos. Quando a gente busca compreender a vontade do Senhor e ora ao Senhor, o Senhor vai responder, irmãos. E a gente vê aqui que ele orou ao Senhor, ele não orou para o anjo. O que acontece hoje, vocês perceberam isso? Dá ordem para anjo: anjo faz isso, anjo faz não sei o quê, e agora anjo faz não sei o quê. Isso não é bíblico não, irmãos. A gente ora ao Senhor, e o Senhor dá ordem aos seus anjos. Amém? Tem essa presepada que a gente vê por aí, de as pessoas dando ordem para os anjos. Isso não é bíblico não, tá, irmãos? Já vi essas presepadas por aí. Então a gente ora ao Senhor, e o Senhor, como o próprio Senhor Jesus deu exemplo a gente quando estava aqui na terra. Vamos lá ver? Primeiro vamos ver o Salmo 91, que a gente gosta muito, né? Alguns até deixam aberto na sala. Salmo 91, versículo 10. Olha aqui, ó.
nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí o Senhor Jesus, quando Satanás, o diabo, tentador, foi tentar ele usou a palavra. Essa palavra. Vamos lá, Mateus 4, versículo 6? Vamos passear pela Bíblia, irmãos. Vamos passear. Mateus 4, versículo 6. Fala assim, ó. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí o Senhor respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele queria tirar o Senhor Jesus de filho do homem para filho de Deus. E o Senhor Jesus resistiu à tentação como filho do homem. Como homem. Então essa conversa de dar ordem para anjo, isso parte do tentador, tá, irmãos? Nós oramos como o Senhor Jesus. Oramos ao nosso Deus. E o Senhor, Ele viu os ministros para nos servirem e para nos guardarem. Amém? Vamos ver mais um pouco sobre os anjos. Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 7. Estamos vendo isso aqui porque a gente tem que entender, né? O que Gabriel vai fazer ali. Hebreus 1, versículo 7 e depois o versículo 14. Ainda, quanto aos anjos, diz, Hebreus 1, 7. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. O 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Irmãos, os anjos estão nos servindo, mas nós não ordenamos nada para eles. Amém? O Senhor ordena para eles nos guardarem, para eles ministrarem a nós. Amém? Então, olha o anjo aí, Henrique. Olha o anjo aí, Henrique, com a espada flamejante. Vamos voltar para Daniel? Não. Daniel, vamos lá, voltar para Daniel, versículo 13. Daniel 10, 13. Daniel 10, 13. Aí fala o seguinte, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele não está falando de príncipe físico, irmãos. Ele está falando de um principado. O principado da Pérsia. O anjo, né? Principado. Ele resistiu para que o Gabriel não desse a resposta para Daniel. Aí ele teve que pedir ajuda. Vem, Miguel, vem me ajudar aqui, Miguel, para dar ajuda. Só que a gente tem que entender um negócio aqui, irmãos. Nessa época aqui, o Senhor Jesus ainda não tinha vindo para a terra, e ele não tinha sido vitorioso contra Satanás na cruz. Por isso que as orações podiam ser impedidas. E havia essa guerra. Na antiga aliança, o Senhor ainda não tinha triunfado sobre Satanás. Quando o Senhor Jesus veio, morreu, esmagou principados e potestades ali na cruz, e ressuscitou, agora, irmãos, o caminho está aberto. Agora o Wi-Fi não tem sinal que interfere não, mano. Agora é direto com o Pai. A gente entra na sala do trono, mira aí, ora, e ninguém pode impedir. Só tem uma coisa que pode impedir: nosso pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Irmãos, tratou pecado?
conexão direta com o Pai. Amém? Ninguém mais pode impedir nossa oração. Nós somos filhos de Deus, irmãos. O Senhor já venceu. Ele trouxe as chaves da morte e do inferno. Amém? E nós estamos com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, quando nós oramos, irmãos, temos que crer que o Senhor está ouvindo tudo. E sabemos que Ele nos ouve o que pedimos. Temos confiança que Ele vai nos responder. É com essa confiança, Ivone, que a gente tem que orar ao Senhor. Crendo. Orar com intrepidez. Né? Amém? Então nós sabemos que nós estamos nos lugares celestiais. O tema, né, de Daniel 10, irmãos, que eu quero falar com os irmãos, é sobre guerra espiritual. Não tem como esgotar esse assunto, irmãos. A gente já deu aqui no local uma série de mensagens sobre batalha espiritual. Durou mais 5, 6 mensagens. É muita coisa. Hoje a gente vai apenas dar uma pincelada com os irmãos, certo? E a nossa luta, nossa guerra espiritual, irmãos, tem 3 áreas. Em primeiro lugar, contra Satanás e suas ordens. A gente está em guerra espiritual com eles. Segundo, contra a nossa carne. Há uma luta contra a nossa carne. Tem coisa, irmãos, que a gente não vai expulsar demônio, não. Espírito da preguiça, sai em nome de Jesus. Não, irmão. Aí é esmurrar o corpo mesmo. A preguiça não adianta expulsar demônio. É carne. Então, luta contra Satanás, luta contra a nossa carne e a luta contra o pecado, que tenazmente nos assedia. E nessa luta, irmãos, nós temos a luta pela pregação do Evangelho. Que luta, irmãos. Eu vou pegar só algumas passagens, os irmãos acompanham aí, como Paulo tinha luta quando ele ia pregar o Evangelho. Porque a gente vai ver daqui a pouco que a verdadeira libertação, irmão, a gente pode expulsar demônio? Pode, mas o que vai libertar de verdade a pessoa é evangelizar ela. Porque quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a melhor expulsão mesmo, a libertação da pessoa, é você evangelizar ela. Então, a maior luta é quando você está pregando o Evangelho. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. 2 Coríntios 7, versículo 5. Porque, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Na pregação do Evangelho, muita luta, irmãos. Muita luta para pregar o Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Tem várias passagens, peguei só 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O Davi ali evangelizando o pai dele. Muita luta, irmãos. Não é assim, é uma luta para a gente evangelizar as pessoas. Nós temos que expulsar o demônio? Temos, irmãos. Mas se a gente expulsa o demônio, se a pessoa não se converte, ele volta com mais 7. A principal luta é evangelizar. A pessoa nascer de novo, ser habitada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos voltar para Daniel, versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Isso daqui vai ser explicado no próximo capítulo, Daniel capítulo 11, inteiro ali, para te compreender os últimos dias. Versículo 15. Ao falar-lhe comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque
quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tocou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A gente sabe, né, irmãos, que depois da Grécia, daquele urso, veio quem? Veio Alexandre o Grande. Por isso que ele, só que Alexandre o Grande era que comandava fisicamente, mas sobre ele tinha um principado, um príncipe da Grécia. Quando saiu aquele, entrou esse aqui. Por que é tão diferente de eras para eras? Modo de falar, modo de pensar. Porque é um principado governando tudo isso, irmãos. Hoje em dia é diferente daquela época lá, era outro principado. Hoje em dia, irmãos, olha como as mulheres se vestem. Olha como as mulheres falam, olha como os homens se vestem, como eles falam. É um principado comandando, irmãos. É uma mentalidade, é uma ideologia. Tu acha que isso daí surge do nada? Há alguém por trás, ali, ó, como fantoche, as pessoas como fantoche. Lembra? Segundo o príncipe da potestade do ar, que a gente obedecia a ele. É só fantoche, faz o que eles querem. O modo de pensar, o modo de viver, o modo de agir. Há um principado governando isso daí. Aí por isso que a gente falou, ó, quando saiu o principado da Pérsia, vai vir um da Grécia. Vamos continuar? Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O versículo a gente leu no começo da reunião, né? Esdras 4. Se vocês pegarem, irmãos, Esdras 4, Neemias 4 e 2 Crônicas 19, é quando o inimigo se levanta. Quando é que o inimigo se levanta? Quando começa a edificação verdadeira. Quando há edificação verdadeira, o inimigo se levanta de verdade, irmãos. Enquanto tu está vivendo tua vidinha de boa, rapaz, não acontece nada. Começa a se voltar para o Senhor. Começa a levantar o altar na tua casa. Começa a lançar alicerce. Doutrina nos filhos. Doutrinação mesmo. Palavra. Começa a levantar os muros. Epa, isso aqui não é minha casa não. Aí começa a batalha, irmãos. Aí começa a batalha. E é com esse encargo que a gente vai ler 2 Crônicas, capítulo 20. Que acho que o meu encargo principal hoje é em cima desse capítulo, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20. Como guerrear? Como é que a gente vai guerrear? 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, anteriormente, ele foi um ótimo rei, né? Ele restaurou muitas coisas, tirou os postes ídolos, colocou a casa em ordem. Aí o que aconteceu? Versículo 1. Depois disso, depois que ele começou a colocar a casa em ordem, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Zé Alberto, quando começa a colocar a casa em ordem, os inimigos se levantam para a peleja. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gerdi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Irmãos, tem dois tipos de medo, vocês sabiam? Tem o medo bom e o medo ruim. O medo ruim, irmãos, vai te levar para a incredulidade. E o medo bom vai te empurrar para Deus. Esse é o medo bom, te empurra para Deus. É o que aconteceu com Josafá. Josafá teve medo. O que ele fez? Pôs a buscar o Senhor. Oração. O medo tem que nos levar a orar.
Segundo lugar, jejuar. Sozinho e coletivamente. Se tiver medo ali, primeira coisa, orar. Se o medo te levar para longe do Senhor, esse medo tem que ser lançado fora. O medo bom é aquele que te empurra para Deus. Você percebe que as reuniões de oração verdadeiras surgem no meio de uma crise. Quando tem uma crise, aí a reunião de oração pega fogo, né? Porque ela surge para isso mesmo, irmãos, para nos levar e empurrar para o Senhor. Vamos lá, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, essa é uma oração tremenda. Sabe como é que é uma oração tremenda? Reivindicando as promessas de Deus. Ele estava reivindicando, sabe o quê? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Então é isso que ele está reivindicando. Quando ele ora a Deus, ele reivindica a promessa dele. Essa é uma oração poderosa, irmãos. Reivindicar as promessas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é empenhado em cumprir a sua palavra. Quando tu reivindica a palavra dele, as promessas, ele se empenha em cumprir elas. Amém, irmãos? E como é que a gente tem que clamar? Abram em Isaías 62. Isaías 62, versículos 6 e 7. Amém? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia, toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Aí alguns podem falar: como assim ficar orando? O Senhor lembra disso, o Senhor lembra disso. Deus não precisa disso. O que está falando aqui? Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso. Eudálio, tem que orar e clamar e reivindicar. Deus quer isso, irmãos. Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então é nessa pegada que a gente tem que orar ao Senhor. Como aquela viúva, lembra? Nos evangelhos, que ela pedia para aquele juiz iníquo julgar a causa dela. Pela importunação, ele tinha que julgar ela. Aí o Senhor falou: é dessa forma que vocês têm que orar. Importunar, pedir, buscar, bater, até o Senhor dar. Ora um pouquinho, não, vou desistir. Importunar, dia e noite. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Que o Senhor levante mais guardas para estar orando todos os dias. Amém? Vamos voltar para Daniel? Não, para 2 Crônicas 20, né? Versículo 10 agora. Agora, pois... 2 Crônicas 20, o versículo 10 agora. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não nos destruíram, eis que nos dão pago,
vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Olha esse versículo agora, irmãos. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha isso aqui, irmãos. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Glória a Deus! Irmão, quantas situações a gente não passa por isso? Senhor, essa situação é impossível. Essa tentação é impossível, Senhor. Não tem como resistir. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Declarar a incapacidade. Declarar a tua total dependência ao Senhor. E postar os teus olhos nele, irmãos. Situação impossível de resolver, Zé. Posta os olhos nele. Como Josafá fez. Versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Irmãos, desde pequeno a gente tem que envolver os nossos filhos, para eles entenderem e crescerem já com essa mentalidade que nós estamos numa guerra. Eles têm que ver que quando surge uma situação contrária, levantada pelo inimigo, nós buscamos o Senhor. Eles têm que ver a gente de joelho orando ao Senhor. Isso vai ganhar, vai levar eles a fazer igual a gente, irmãos. Então, essa luta, mulheres, filhos e pais, todos têm que estar juntos. Amém? Tem que envolver todo mundo nessa luta. Amém. Versículo 14. Então, aleluia, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, olha o que ele fala: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Aleluia! Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos. Peleja é de Deus. Olha para a multidão, olha para a dificuldade. Essa peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Então, a peleja é dele, mas a gente não vai ficar passivo, não. Passivo. A gente vai entrar na luta. Mas sabe que a peleja é dele. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, o que é isso? Isso é para nos encorajar demais. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós somos esse povo. Então a gente tem que crer, irmãos, em primeiro lugar, na palavra e nos seus profetas. Profeta de Deus, tá, irmão? Quando o povo se reúne, irmãos, em torno da palavra, não é um mero encontro. Quem estava de fora aqui dessa reunião aqui? Não ouviu isso daqui, irmãos? Então, quando o povo de Deus se reúne em torno da palavra, não é uma mera reunião, é o Senhor falando conosco. Deus quer falar com o seu povo, irmãos. A diferença é se nós estamos ouvindo falar dele. Que a gente pode muito bem fechar o coração e falar para ele: que isso, profeta? Já viu a multidão que está vindo por aí? E duvidar, e duvida. É o incrédulo.
A gente tem que crer, irmãos. Tem irmão que a gente estava ouvindo ontem. Rapaz, é o seguinte: se você não acredita que Deus pode fazer milagre hoje, para de chamar Ele de Deus. Se tu não crê que Ele pode fazer milagre, para de chamar Ele de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, sim. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quando o homem trabalha, é o homem que trabalha. Quando o homem ora, é Deus que trabalha. Quer ficar trabalhando? Vai ficar cansado e não vai ganhar nada. Agora, começa a orar, Deus começa a trabalhar. Amém? Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Quando a palavra vem, irmãos, tem que se prostrar e adorar o Senhor. É a palavra dele, irmãos. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas. Para quê? Para louvarem o Senhor, Deus de Israel. Baixinho, baixinho. Cuidado com os vizinhos. Cuidado. Louvaram, sabe como, Henrique? Em alta voz, sobremaneira. Pensa no Pentecoste. Louvando, irmãos. Então, a gente sabe de onde a gente saiu, né, irmãos? Louvando tudo. E louvando. Irmãos, é para louvar e gritando mesmo. É para rasgar o coração mesmo. É assim que guerreia, irmãos. Bota o povo para marchar aí. Como é que começa a guerra? Começa a louvar gritando. Porque quando era do mundo, forrozão estava lá gritando, o boi estava gritando. Aí quando é para louvar Deus, aleluia, Deus, aleluia. E bem baixinho, irmão, parece que está morrendo. Conversa é essa? Irmãos, em alta voz, sobremaneira. Que o Senhor possa quebrar nossos conceitos, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus, não é minha palavra não, mas é a palavra de Deus. Não gosta daqueles crentes, grita muito. Quem está falando isso? É um filho de Satanás, rapaz. Como é que os irmãos estão gritando, estão louvando a Deus, eu vou achar ruim? Eu quero me juntar, onde é que é esse negócio aí? Onde é que o fogo está descendo? Que eu quero ir lá. Amém, irmãos? Versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, quer estar seguro? Quer no Senhor. Quer prosperar? Quer nos profetas. Porque os profetas têm que falar de acordo com o Senhor. Será que Josafá era um líder soberbo? Aconselhou-se com o povo. Temos que, irmãos, pedir orientação dos irmãos. Ninguém é autossuficiente. Não, na minha casa aqui, não, irmãos. Se mete não, deixa comigo aqui. A bronca é comigo. É assim mesmo, irmãos. Se aconselhar com o povo. Aconselhou-se com o povo e ordenou. Lutadores? Canto. Que é essa? Ordenou cantores para o Senhor. Presta atenção, tem um povo inteiro. O povo todo louvava? Louvava. Só que tinha uma equipe que levava os outros a louvarem. E aí, papai, aí é para o serviço de música, para eu dar essa palavra agora para vocês. Olha como é que eles vinham. Vestidos de ornamentos sagrados. Então, irmãos, essas pessoas que vão conduzir o povo de Deus a cantar, tem que ser consagradas.
tem que haver consagração. Não era, eles não foram de qualquer maneira, foram com vestes sagradas. Vestes a gente sabe que são atos de justiça. Consagração. Levar o povo de Deus a cantar, a louvar, irmãos, que arma! A arma daqui do povo era louvar. Então vai ser de qualquer maneira? Não, alto sobremaneira. E as pessoas que estão ajudando têm que se consagrar. E sabe o dia que eles iam? Marchando à frente do exército. Glória a Deus. Marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então quem que vai na frente da batalha, irmãos? Os cantores. Só que na sua casa, a batalha aqui é coletiva, mas na sua casa, irmãos, quer ganhar a guerra? Começa a louvar. Bota o louvor, o tonalho aí, que começa a louvar, meu irmão. Louva! Louva! Vocês vão ver aqui por quê. Vocês vão ver por quê. Porque, vendo naturalmente essa situação, imagina o exército inimigo. Esses caras estão doidos. Olha o nosso exército aqui. Eles estão mandando o cantor na frente. Deus vai confundir a mente do inimigo todo, irmãos. Olha isso aqui, ó. Tendo eles começado a cantar. Irmãos, eles não demoraram uma hora não. Quando eles começaram a cantar e louvar, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e no monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, imagina o inimigo te cercando, te oprimindo, e tu começa a louvar. Irmão, ele fica doido, não. E o Senhor manda os anjos, manda tudo, e desbarata o inimigo, irmãos. Louvar é uma arma de guerra. Não louve a Deus só quando o problema foi resolvido. Louve a Deus para o problema ser resolvido. Muito fácil louvar quando está tudo resolvido. Não, irmãos, louve para ser resolvido o problema. Tem que ser igual Lázaro. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Passa pela prova dando glória, irmão, dando glória. Amém? Amém. Aí o incrédulo vai ver esse vizinho é doido. É doido mesmo, irmão. É doido por Jesus. Amém? Amém. Um exemplo, né? Eu até estava compartilhando com os irmãos, achei muito rico. Você não sente às vezes que na casa de vocês parece que o céu fecha, fica o clima pesado, o céu fica negro, não é? Acontece isso? Parece que não consegue sair daquela situação. Irmãos, lembra que sob aquelas nuvens negras, o céu está brilhando bem lá em cima. Como é que você consegue alcançar? Louva, irmão. Louva. Quando a gente louva, a gente sai daquela situação, irmãos. Sai. Porque o inimigo, ele quer o quê? Quer te oprimir, deixar no cantinho, igual o boxeador, né? Bota no córnea e sai, tenta pedir para parar e perder. Ele quer te oprimir dessa forma. E como é que tu sai disso? Começa a louvar. Quando tu louva, irmão, vai lá para o céu brilhante. Olha a situação de baixo. Até a Mary falou, né? O corvo, né? É o único que consegue ficar atrás da águia, né? Ali. Aí sabe como é que a águia faz? Voa para cima. Voa. Chega uma hora que não aguenta e solta. Irmãos, nós já estamos nas regiões celestiais. O caminho está aberto, é só a gente tocar no Senhor. Toca, começa a louvar. É uma arma de guerra. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores. Já foi isso aqui, né? 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si
mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Trazendo para a nossa realidade, irmãos. Lembra que isso aqui são figuras. O que são os despojos de guerra? Você sabe o que são os despojos de guerra? Abra lá, abra Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Treze. PT. Vamos lá? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, o religioso, né? O que não crê em milagre, o que não crê em sinal, ele começa a julgar, né? Ele não faz isso e julga quem faz. Indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias passei curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Aí o versículo 16: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro, dessa prisão, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa filha de Abraão é os despojos, irmão. Nós éramos esses despojos também. Um dia o Senhor nos libertou. Nós estávamos escravos de Satanás. Aí o Senhor nos libertou. E agora nós estamos nessa procissão triunfante do Senhor. Só que agora nós também estamos nessa guerra. Alguém entrou na guerra por nós um dia. Alguém orou por nós, pregou o evangelho para nós, e nós fomos libertos. E agora nós estamos nessa guerra. E lembra de alguém da tua família que está não crendo no Senhor? Irmãos, está debaixo do cativeiro de Satanás. Ela é esse bem precioso que o Senhor quer tomar. Lembra que o Senhor falou, né? O diabo é o valente. Aí quando surge o mais valente, que é o Senhor, ele amarra esse valente e rouba-lhe o quê? Os seus pertences. Então as pessoas são esses pertences, esses despojos de guerra. Então vamos entrar nessa briga, irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Como é que a gente começa a guerra? Orando e louvando. Amém? Amém? Amém. E sobre essa questão de possessão, né? Vamos tocar só um pouquinho nisso daí. Marcos capítulo 1, versículo 21. Que no meio da guerra vai ter manifestações, irmãos. O inimigo vai se manifestar. Marcos 1, 21. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Interessante, né? O demônio doutrinado. Nem participou da escola bíblica. Ele sabia que Jesus era o Santo de Deus. E tem muito crente que não sabe disso. Demônio doutrinado, né? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: fala teu nome. O que tu quer com esse menino?
fazendo entrevista. Ele fez entrevista com o demônio. Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e estes lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Por que eles falaram, é uma nova doutrina? Porque na antiga aliança, irmãos, não tinha isso. A expulsão de demônios é da nova aliança, irmãos. Isso não tinha na antiga aliança. Por isso, quando eles viram isso daí, com autoridade ele manda sair. É uma nova doutrina? É uma nova doutrina. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles podem fazer isso. Lembra que ele falou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Então na guerra vai chegar a situação, Marcelene. Não fica com medo. Cala-te, sai. Em nome de Jesus. É isso aí, irmão. É só isso. É simples, é rápido e rasteiro. Não é para ficar conversando, fazendo entrevista. Não, irmão. Manda ele mandar o currículo dele para outro lugar. Aqui nesse RH não. Irmãos, outra coisa. Expulsar demônio não é para você orar a Deus, não. Ah, Jesus, Senhor, tira esse demônio. Não, irmãos. Expulsar demônio é ordenar. O Senhor já deu autoridade. Tu não ora a Deus para expulsar demônio. Tu apenas fala, ordena, sai. Então vamos lá? Está acabando. Irmãos, existem duas maneiras do inimigo entrar na sua vida. Duas maneiras. Não tem pra onde correr. Uma é nós dando lugar para ele. Lembra que eu falei aquele dia, né? O inimigo bate a porta. Aí tu abre a porta. Ô inimigo, senta aqui. Senta aqui, pega a cadeira. Quer um chá? E várias vezes a gente dá lugar para o demônio, diabo da nossa vida, irmãos. Então, em primeiro lugar, ele entra, nós dando legalidade para ele, dando lugar para ele. Ou Deus permite para o Senhor tratar conosco e a gente crescer mais um pouco. Ele é apenas uma vara na mão de Deus, irmãos. E ele não pode tocar na gente, só se o Senhor permitir. Abra rapidinho em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8. Amém? Oh, glória a Deus. Poxa, irmão, dá um glória, meu irmão. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, meu irmão. Dá um glória aí, forte. Isso aí. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó teme a Deus sem causa? Debalde? Acaso, olha isso aqui, não cercaste ele com sebe? Tu não pôs uma cerca ao redor de Jó? Somente ao redor dele? Sua casa e tudo quanto ele tem, até aquilo que a gente tem, ele não pode tocar, porque está cercado, irmãos. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: tudo bem, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, nós somos povo de Deus. Aleluia. Marcelo, os muros estão ao nosso redor. Glória a Deus. Ao redor da nossa casa. Aleluia. E ao redor de tudo que a gente tem. Ele não pode tocar. Só se o senhor quiser. Quero tratar esse ponto aqui na vida do Henrique. Vá lá. Aí ele vai vir. Para a gente ser provado. Mas o intuito do Senhor é a gente ser aprovado nessa prova. Para a gente crescer mais um pouco. Então, o primeiro caso, o Senhor permite ele entrar. E o segundo caso, nós damos legalidade para ele. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 26. Aqui é só uma das formas dele entrar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis. Então, quando eu me iro com alguém, brigo com a minha esposa, e não, o sol se põe, e eu não perdoo, sabe o que eu fiz? Entra aqui, meu filho, senta aqui, diabo, senta aqui, senta do meu lado aqui, deita aqui na minha cama aqui, vai, tá com frio? Bota o cobertor. Isso é dar lugar ao diabo, irmãos. É simples assim. Ele não vem chifrudão, tal. Não, irmãos. Nós damos lugar para ele. Para ele colocar uma cunha entre nós e nossas esposas. Entre nós e os irmãos. De diversas formas, irmãos. Nós damos lugar para ele. Irmãos, vamos expulsar ele da nossa vida. Não vamos dar lugar para ele, não. Em nome de Jesus. E como é que a gente vai lutar, irmãos? Vamos para... A gente vê os irmãos, vamos para cima de Satanás e com tudo e tal. Irmão, não é assim que a gente luta. A nossa luta é resistindo. Vamos pegar só os 2 versículos aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E vamos pegar ele, vamos esmagar ele. Irmão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. São 3 passagens que eu vou ler com os irmãos, para vocês verem que quando é para nós lutarmos com ele, a nossa luta está em resistir. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para... Ele não pode devorar. O Senhor cercou a gente. Lembra? Então ele está procurando. Abriu a brecha. Opa, deu lugar para mim. Deu lugar para mim, vou entrar. Aí olha como ele fala. Resisti-lhe firmes na fé. Como é que a gente luta com Satanás? Resistir firme na fé. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Leiam aí, leiam alto aí. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo. E ele vem, pá, e tu, firme na fé, e louva, e busca o Senhor. Ele vai embora. Efésios 6, versículo 13. Amém? Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possa atacar? Para que possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, a batalha não é todo dia não, irmãos. Ele vem, ataca,
Você resiste, ele... Com o Senhor foi assim. Olha isso aqui. Só abre um parênteses aqui. Lucas, capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha isso aqui. Eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. A tentação do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele não fica toda hora aqui, não, irmãos. Ele ataca, a gente resiste, ele vai embora. Aí ele fica esperando o que, Marcelo? O momento oportuno. Esse é o dia mau. No dia mau nós temos que o que, Marcelo? Resistir. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele estuda o homem há milhares de anos. Ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. E naquele dia é o dia mau. A gente tem que estar firme na fé. Para quando vier... Sabe o que foi o dia mau do Senhor? Que ele veio para tentar? Pedro, o Senhor ele sabia que na cruz ia se chocar a vontade de Deus e a face do Pai. Ele até chorou sangue, irmãos. Suou sangue. Ele queria que passa de mim esse cálice. Então quando o Senhor começou a falar da crucificação, quem começa a falar? Satanás na boca de Pedro. Ali foi um dia mau para o Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Imagina o Senhor. É verdade. Imagina, irmão. Já era, garotão. Já era. Aquela voz macia. Irmão. E a gente cai muitas vezes. Que te dá ouvido para Ele. É o dia mau. Quando vier no dia mau, irmãos, resistir firmes na fé. A fé, irmãos, não é aquilo que a gente está vendo. A fé é crer no invisível. Amém? Amém. Interessante, né? Nesse versículo 13. Resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nossa, quer dizer que eu estou aqui inabalável? O dia mau vem, eu resisto, eu continuo inabalável. Nós podemos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, irmãos. Podemos, sim, permanecer inabaláveis. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Essa passagem aqui é para nos fortalecer. Fortalecer nossa fé. Amém? Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Toda investida de Satanás, irmãos, o Senhor já nos deu autoridade. Começar a falar, cala-te, sai daqui. Uma vez, eu estava lendo um livro de batalha espiritual, e o Senhor já vem com a prática do negócio, né? Lá em Boa Vista. Do nada, fechou o templo lá em casa. Briga, pé, comendo. Mas, cara, como é que começou essa briga, bicho? Não entendendo. A gente sentiu aquela esfera pesada. Aí eu fui lá para a cozinha, fui lavar a louça. Falei, Senhor, aí, tum! Lembra do livro? Ah, rapaz, isso é ele. Isso é o cão. Aí eu sei que tu está aqui. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, sai daqui. Mano, diante do Senhor, o céu parece que se abriu. A Priscila vem correndo, pedindo perdão. Instantâneo o negócio, meu irmão. E às vezes acontece isso, irmão, a gente fica ali, a situação fica piorando, daqui a pouco. Tem casos que briga mesmo, porque está dando lugar para ele. Irmãos, com autoridade, manda calar e manda sair. Com autoridade, ele já deu autoridade para nós, irmãos. Vamos usar isso. Vamos parar de ser saco de pancada. Amém? Amém. E como eu falei, né, irmãos? Isso é a luta contra Satanás. Tem a luta contra a nossa carne. Irmãos, contra a nossa carne, não tem como expulsar. Contra a nossa carne, nós temos que esmurrar. Matar a carne. Nossa, eu não consigo ir para a reunião. Eu estou com tanto sono. Preguiça de ir para a reunião. Lá no mutirão.
Expulsa, Senhor, esse espírito de preguiça de mim. Será que é assim, irmão? Será que ele vai sair? Você vai ter que esmurrar ele. Vou sim, em nome de Jesus eu vou. Vou acordar cedo para orar. Vou acordar cedo para ler a palavra. Nossa, eu não consigo. Eu já fiz isso. Ora por mim, irmãos. Não consigo emagrecer. Todo espírito de glutonaria sai em nome de Jesus. Não vai sair não, irmão. Eu tenho que fechar a boca. Eu tenho que ter domínio próprio. Eu tenho que esmurrar a minha carne. A carne tem que ser esmurrada. Não pede oração não para os irmãos. Cria vergonha na cara. Esmurre seu corpo. A carne nós esmurramos. Satanás nós expulsamos. Para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 26, para te finalizar. Finalizando, né? 20 e 26. É o final, né? Ele falando, né? Lembra, ele tomou os despojos, né? Tomou os despojos de guerra. Aí ele fala, ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção. Versículo 26. Onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Irmãos, nós temos que comemorar as vitórias. Vem aqui dar testemunho. Tem que dar testemunho, irmãos. E aquele lugar é o Vale da Bênção. A bênção que o Senhor dá na minha vida, venci. E vamos fortalecer a fé dos outros. E vamos louvar o Senhor, nos alegrar com os irmãos. Vale da Bênção. Vamos ter esse momento, né, Marcelo? Vamos começar a ter esse momento, cara. Momento do testemunho. E vamos nos alegrar com os irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vieram para Jerusalém? Não. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, violão, carrom, teclado, para a casa do Senhor se reunir para louvar, irmãos. Tem que ter uma reunião de louvor, Marcelene. Tirar uma vez no mês aí, vamos reunião para louvar o Senhor. Vamos nos alegrar, levando os testemunhos. Amém, irmãos? Veio da parte. Sabe o que acontece? Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Senhor, que a gente guerreie aqui no mutirão. Senhor, dissipe todas as trevas. Senhor, dissipe em nome de Jesus. Gere um testemunho que te agrade. Luz iluminando, Senhor. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos guerrear essa luta. E para finalizar agora de verdade, 2 Samuel 24:4, só um versículo. 2 Samuel 24:4. O versículo que a gente leu no começo. Vamos finalizar com ele. 2 Samuel 22, versículo 4. Desculpa, irmã. 2 Samuel 22, 4. Vamos ler todo mundo junto? De pé! De pé! Amém? Amém? Amém. Todo mundo junto. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Mais uma vez. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Obrigado pela tua palavra. O Senhor sabe no íntimo o que cada irmão aqui está passando. Que essa palavra possa ter ido ao encontro, Senhor, e traga libertação genuína, cura genuína, em nome de Jesus.
Leva-nos, Senhor, a ser inabaláveis. Quando o dia mal vir, nós estamos revestidos com toda a armadura de Deus. Oh, amado Senhor, leva-nos a esmurrar o nosso corpo, guerrear mesmo, se o Espírito possa estar vencendo sobre a carne. Bendito seja o teu nome. Nós cremos que é o Senhor que está nessa peleja. Isso cresce a nossa fé. Isso nos conforta, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus. E nós te invocamos, o único digno de ser louvado. E seremos salvos dos nossos inimigos. Glória a Deus! Aleluia!